pais, as mães cuidem das crianças. Se precisar, no banheiro tem trocador. E se precisar, se as crianças se agitarem demais, se precisar, a Adriana pode indicar um lugar lá em cima para acomodar as crianças. Bem, a Adriana está ali. Tá bom? Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus, que está conosco, seja com todos. Vamos de novo abrir em Apocalipse. Vamos de novo abrir em Apocalipse, irmãos. E vamos abrir os capítulos 2 e 3 por enquanto. Vamos ao capítulo 2 e 3, por enquanto. Em outros lugares, temos tido oportunidade de passar por aqui com algumas igrejas. Nós temos tido mais tempo. Em outros lugares temos tido a oportunidade de passar aqui com algumas igrejas e temos tido mais tempo. Mas agora o nosso tempo é mais curto. Mas agora o nosso tempo é mais curto. Graças a Deus que a eficácia do Espírito é a mesma. Graças a Deus que a eficácia do Espírito é a mesma. Quando temos tempo e quando não temos. Quando temos tempo e também quando não temos. Estamos confiando no Senhor e que é o Senhor que controla a nossa agenda. Então, confiamos nele. Vamos nos esquecer do demais. Estamos confiando no Senhor, que é Ele que controla a nossa agenda. Então, estamos confiando nele e vamos nos esquecer do demais. Amém. Amém. Oremos um pequeno minuto. Senhor, obrigado porque o Senhor preparou tudo para nós. Obrigado porque Tu preparaste tudo para nós. E o Senhor está conosco. E o Senhor está conosco. Tudo que nós precisamos é da graça do Senhor. Tudo o que precisamos é da graça do Senhor. É ao Senhor mesmo. É do Senhor mesmo. Assim que confiadamente nos confiamos nas Tuas mãos. Assim, confiadamente, nos confiamos em Suas mãos. E esperamos de Ti, Pai. E esperamos de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ontem víamos que a revelação de Jesus Cristo, Ontem vimos que a revelação de Jesus Cristo, como disse no capítulo 1, como diz ali no capítulo 1, no verso 11, verso 11, se fala assim: se diz assim: escreve em um livro o que vês. que diz, e o que vês, escreve em livro. Esse livro é o Apocalipse. E esse livro é o Apocalipse. E o que João viu. E aquilo que João viu. Então, no verso 19, Então, no versículo 19, divide o que vês divide, dizendo o que vês, em três partes. em três partes. As coisas que tens visto, As coisas que vistes, as que são e as que e as que hão de ser depois destas. e as que hão de ser depois destas. A revelação de Jesus Cristo, A revelação de Jesus Cristo, no aspecto cristológico próprio, no aspecto cristológico próprio, e a revelação de Jesus Cristo, e a revelação de Jesus Cristo, no aspecto eclesiológico, no aspecto eclesiológico, as coisas que são, as coisas que são, e a revelação de Jesus Cristo, e a revelação de Jesus Cristo, no aspecto escatológico, no aspecto escatológico, as coisas que hão de ser depois destas. as coisas que hão de ser depois destas. Então vamos nos concentrar Então agora vamos nos nos concentrar capítulos 2 e 3, nos capítulos 2 e as 3. coisas que são. As coisas que são.
também é a revelação de Jesus Cristo. Também isso é a revelação de Jesus Cristo. É Cristo revelado formando-se na igreja. É Cristo revelado formando-se na igreja. Como lembrávamos de 1 Coríntios 12. Como estávamos lembrando ontem de 1 Coríntios capítulo 12. Cristo é como um corpo. Cristo é como um corpo que tem muitos membros. Que tem muitos membros. Quando olhamos assim, começando de um pouco depois, quando olhamos ali, começando um pouco depois, diz assim como o corpo é um. Ali diz assim como o corpo é um e tem muitos membros. Assim também. Não fala a igreja. Não fala assim também a igreja. Fala assim também Cristo. Fala assim também é Cristo. Então é o próprio Cristo que está se dispensando e se formando na igreja. Então é o próprio Cristo que está se dispensando e se formando na igreja. E não importa quais sejam os desafios. E não importa quais sejam os desafios. A resposta suficiente e rebosante é sempre o Senhor Jesus Cristo. A resposta suficiente e transbordante, a resposta capacitadora é sempre Jesus Cristo. Então aqui vamos ler o capítulo 2 e o capítulo 3. Então aqui vamos ler capítulo 2 e 3 de 3 ângulos. De 3 ângulos. O primeiro ângulo é gramático histórico. É o ângulo gramático histórico. Se referindo a cada igreja histórica aqui mencionada. Se referindo a cada igreja histórica aqui mencionada. Mas também temos que ter outra leitura. Temos que fazer também uma outra leitura. Quando estamos lendo aquela história do que aconteceu e como Cristo encarou aquilo naquelas datas. Quando estamos lendo como aquela história aconteceu e como Cristo encarou aquilo, ele enfrentou aquilo naquelas datas. Lembremos que essas passagens, precisamos nos lembrar que essas passagens das 7 igrejas estão inseridas nesta profecia. Essa profecia é todo o livro do Apocalipse. Essa profecia é todo o livro de Apocalipse. Então, acima da leitura gramático-histórica, então, sobre a leitura gramático-histórica, temos que também ter a leitura profética. Temos que fazer também a leitura profética. Que é normal. No ensino de Deus. No ensino de Deus. Por isso a Bíblia tem histórias. Que são históricas. Mas que servem também de alegoria. De símbolo. De figuras. De tipologias. E tudo isso também de profecia. Mas ainda sobre esta segunda leitura profética, sobre essa segunda leitura profética, temos que ver que existe também uma terceira leitura analógica. Temos que ver que existe também uma terceira leitura que é analógica. Uma analogia é como uma semelhança. É como uma semelhança. Como um signo. Como também uma aplicação. Como uma aplicação em situações semelhantes. Em situações que são semelhantes. Ou similares. Ou análogas. Por exemplo, o Senhor numa situação histórica local. O Senhor, numa situação histórica local, trata de certos assuntos. E às vezes o que acontece numa situação local. Acontece de maneira prevalecente numa época. Acontece de uma forma prevalecente numa determinada época. Se tornando o espírito da época. Se tornando o espírito daquela época. Como o Senhor é o mesmo. Sua natureza não mudou. Seus princípios não mudaram. Sua pessoa é a mesma. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, quando ele se encontra
Então, quando ele se em encontra qualquer lugar, em qualquer lugar, em qualquer lugar histórico, em qualquer lugar histórico, em qualquer época, encontra situações análogas. e encontra situações análogas, Então, os princípios, a natureza e a pessoa do Senhor, então os princípios, a natureza e a pessoa do Senhor tratam os assuntos do mesmo jeito. tratam esses assuntos do mesmo Assim jeito. que o que ele fala para uma época, Assim que aquilo que ele fala para uma época, ele trata como falou para uma igreja histórica. ele trata como que foi falado para uma igreja histórica. E também o que Cristo fala para a igreja histórica e para qualquer época, E também aquilo que Cristo fala para a igreja histórica em qualquer época, também o Espírito também o Espírito trata com qualquer igreja, com qualquer igreja e com qualquer época. em qualquer época. Então, por isso, depois que o Filho fala cada vez Então, por isso que depois de cada vez que o Filho fala para cada igreja para cada histórica igreja histórica e para cada época, e para cada época, o Espírito aplica isso e diz: o Espírito aplica isso e diz aquele que tem ouvido para ouvir. que aquele que tem ouvido para ouvir, Me esqueci, perdão. Não me di conta que estou falando português e você traduzindo do português para a tradução. Agora me lembrei. Ah, meu Deus, bom, estava repetindo. acho que os irmãos nem perceberam. Bom, glória a Deus. Os irmãos não se deram conta, né? Bom, agora eu vou falar espanhol. Amém. Então, por isso, al final de cada mensagem a cada igreja, Então, por isso que no final de cada mensagem para cada igreja, o Espírito Santo diz: o Espírito Santo diz: el que tiene oído, o que tem ouvidos, oiga ouça lo que el Espírito o que o Espírito dice diz a todas as igrejas. a todas as O igrejas. sea, el Espíritu Santo enseña a todas las iglesias, Porque o Espírito Santo ensina a todas as igrejas, aproveitando lo que el Señor dijo a una época, o que o Senhor disse para uma determinada época, de manera profética, de maneira y profética, también a cada iglesia e histórica. também a cada igreja O sea histórica. que todas las iglesias Ou seja, que todas as igrejas y todos sus períodos e todos os y períodos todos sus e desafíos todos os desafios están representados nestas sete. estão nestas representadas nessas 7 igrejas. siete. Amén. Então agora vamos para lá, capítulo 2. Vamos então em Apocalipse capítulo 2. Y en este grupo de 7 E iglesias neste grupo de 7 igrejas, encontramos 3 en un lado y 4 en otro lado. encontramos uma divisão de 3 igrejas de um lado e 4 do outro lado. O sea, hay cosas que se repiten en 3 de ellas, Ou seja, que tem coisas que se repetem nas primeiras 3, mas depois o Espíritu Santo muda a linguagem mas depois das primeiras 3 o Espírito Santo muda a linguagem e fala do mesmo jeito as outras 4. e fala do mesmo jeito para as outras 4. Para as 3 primeiras, Para as 3 primeiras, ele fala de uma maneira, ele fala de uma forma, e para as 4 últimas, para as 4 últimas, fala de outra maneira. fala de outra maneira. E aí temos algo interessante. Aqui temos então algo interessante. Quando ele fala para as 3 primeiras, Quando ele fala para as 3 primeiras se igrejas, está referindo àquelas igrejas ele está se referindo àquelas igrejas no sentido profético, no sentido que profético pertencem à primeira etapa da história da que igreja, pertencem à primeira etapa da história da igreja, na edificação multissecular da igreja. na edificação multissecular da história da igreja. Mas quando fala as 4 últimas igrejas, Mas quando ele fala para as 4 últimas igrejas, ele fala ele fala para situações eclesiásticas, para situações eclesiásticas, todas elas e todas elas seriam encontradas pelo Senhor seriam encontradas pelo Senhor quando ele volta. quando ele voltar. Ou seja, que a cristandade, o cristianismo, Ou seja, que a cristandade, o e cristianismo, fazendo diferença disso, fazendo diferença, ou seja, falando do cristianismo como legítimo ou seja, falando do cristianismo que é legítimo e cristandade como misturada. e cristandade como
como aquela mistura. Entonces, o Senhor vai encontrar cristianismo e O cristiandade. Senhor vai encontrar cristianismo e cristandade. Então vamos observar com nossos olhos Então vamos olhar com os nossos olhos esse aspecto nas 7 igrejas. esse aspecto nas 7 igrejas. Então vamos no capítulo 2, Então vamos aqui no capítulo 2, dirigido à igreja em Éfeso, que foi dirigido à igreja a Éfeso, que diz no verso 7: que diz no verso 7: El que tiene oído, Quem tem ouvidos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ouça o que o Espírito diz às igrejas. Al que venciere, Ao vencedor, le daré a comer del árbol de la vida, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. se encontra no paraíso de Deus. Ahora, al final del mensaje a Esmirna, Agora no final da mensagem para a igreja em Esmirna, en el verso 11, no versículo 11: el que tiene oído, O que tem ouvidos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ouça o que o Espírito diz às igrejas. El que venciere Ao vencedor, no sufrirá daño de la segunda de muerte. nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Y llegamos a Pérgamo, E chegamos agora a Pérgamo, 2:17. no capítulo 2, verso 17. El que tiene oído, Quem tem ouvidos, oiga lo que el Espíritu ouça o que o Espírito dice a las iglesias. diz às igrejas. Al que venciere, Ao vencedor, aquí donde dice, daré a comer del maná escondido, aqui onde diz, dar-lhe-ei de comer do maná escondido, es una traducción un poco alargada, é uma tradução un poco alongada, cuando se compara con el griego. quando se compara com o original grego. Aí en muchos manuscritos griegos Há muitos manuscritos gregos. no dice explícitamente a comer dele. Não diz Explicitamente. explicitamente comer do maná. No, do maná se dice, mas comer é algo que está tácito nos manuscritos, alguns, Sim. mas que outros fazem explícito. Tem essa diferença, digamos, em quanto ao assunto de baixa crítica, assunto da crítica do texto transmitido. Então aqui diz sobre comer, mas o assunto não aparece explícito com relação a comer. São assuntos da baixa crítica do texto. A baixa crítica é Alta crítica ou baixa crítica? Não, baixa. Baixa A crítica. baixa crítica examina, compara todos os manuscritos que se sabe que existem, que são acessíveis, para ver qual é o texto mais legítimo que vem de atrás. A baixa crítica examina todos os textos e manuscritos que existem para ver todos os tipos de textos que estão Vem de ver qual é o que vem texto sendo usados. que prevalece comparando com todos os manuscritos. Então tem esse pontinho, mas o sentido, ainda que esteja tácito ou explícito, é comer do maná. O sentido, então, ainda que não está explícito, é de comer do maná. Sim. Então, note como é a terminação em cada uma destas 3 primeiras igrejas lidas. Agora, preste atenção como termina a mensagem a cada uma dessas 3 primeiras igrejas que nós lemos. Comienza diciendo, Que começa dizendo, el que tiene oído, o que tem ouvidos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ouça o que o Espírito diz às igrejas. Y luego comienza con lo que dice al vencedor. E depois, então, diz aquilo que está falando ao Al vencedor. principio habla de las iglesias, No começo fala das igrejas, primeiramente. y segundamente E, em segundo lugar, al vencedor. ao vencedor. Cuando llegamos ya a partir de lo siguiente, Quando chegamos, então, na próxima, las otras 4, as outras 4, o sea, Ou seja, la de Tiatira, a igreja em Tiatira, la de Sardis, a de Sardes, la de Filadelfia a de Filadélfia y Odisea, e Laodiceia, modificaron la parte final. é modificada essa parte final. Ahora, en este segundo grupo, Agora, nesse segundo grupo de igrejas, habla primero a los o vencedores Senhor fala primeiro aos vencedores y después a las e iglesias. depois ele fala às igrejas. Veámoslo. Vamos en el ver? caso de Tiatira, No caso da igreja em Tiatira,
capítulo 2, capítulo 2, verso 26 no verso al 26 29. até o 29. Ahora el orden cambió. Agora a ordem foi mudada. Comienza hablándole a los vencedores. Ele começa falando primeiro aos vencedores. Parece que para esa época comenzaron a desaparecer las iglesias locales Parece que nessa época se começou a desaparecer as igrejas locais. y empieza a describirnos Dios otras eclesiologías eclesiásticas ya no E bíblicas. Deus começa a descrever eclesiologias eclesiásticas, mas que não são muito bíblicas. Dios habla acerca de la iglesia en sus diferentes aspectos en la Biblia. Deus fala da igreja em diferentes aspectos na Bíblia. Lo que Dios habla de la iglesia en la Biblia, O que Deus fala da igreja na Bíblia, esa es la eclesiología bíblica. essa é a eclesiologia Pero bíblica. después, cuando se llega a las edades oscurantistas del medioevo, Por isso que quando você chega aquele período del medioevo, el da período Idade Média, medieval, do período medieval, ahí nos damos cuenta que era muy difícil distinguir las propias iglesias locales. ali era muito difícil distinguir as próprias igrejas locais. Mas aún así había vencedores. Mas ainda assim, mesmo ali havia vencedores. Pero entonces ahora el Señor le habla primero a los Por vencedores. isso que a partir de agora o Senhor começa falando primeiro aos vencedores. Y dice así, E aí diz assim, 2:16, capítulo 2, verso a los 16. vencedores de Tiatira, Aos vencedores de Tiatira. al que venciere, Então aqui diz 2:16, 26, 26. Ao vencedor, o sea, al que venciere y guardare e guardar mis obras hasta el fin, as minhas obras até o fim. yo le daré autoridad sobre las etnias. Eu lhe darei autoridade sobre as etnias, traduzido nações, na versão atualizada. Y las regirá con vara de hierro, E com cetro de ferro as regerá, y serán quebradas como vasos de alfarero, e serão reduzidos a pedaços como se fossem objetos de barro, como yo también la he recibido de mi Padre. assim como eu também recebi de meu Pai. Y ahora sí, E agora sim, más después de Mas- hablar a los vencedores, depois de falar aos vencedores, ahora sí, dice el Espíritu. agora o Espírito Santo El que diz tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las que iglesias. tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo O diz às sea, igrejas. que Dios quiere que todas las iglesias oigan a los vencedores. Ou seja, que Deus deseja que todas as igrejas ouçam os vencedores. Oigan al Señor, Ouçam ao que son Senhor, los que oyen. que ouçam o Senhor e Los ouçam o Senhor nos vencedores vencedores. oyen al Señor. Os vencedores são Y el aqueles que ouvem o Senhor. llamamiento es que se siga oyendo al Espíritu. E o desejo de Deus é que sigam ouvindo ao Espírito. Mas las iglesias desdibujadas Mas as igrejas, que se fue apagando el as diseño. igrejas que foram sendo apagadas ou El diseño, el dibujo fue ficando borroso. que foi ficando apagado, meio que nebuloso. Entonces ahora habla primero los vencedores y Então- luego el Espíritu. Então por isso agora primeiro ele fala aos vencedores e depois o Espírito fala às igrejas. Lo mismo acontece en el 3, 5 y 6 en Sardes. O mesmo acontece no capítulo 3, versículos 5 e 6 para Primero el que Sardes. venciere Primeiro ele diz ao vencedor. será vestido de vestiduras O blancas. vencedor será assim vestido de vestiduras Y brancas. no borraré su nombre del libro de la E vida. de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da Y vida. confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. E pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Y ahora el que tiene oído, E agora diz: quem tem oiga lo que el ouvidos, Espíritu dice a las iglesias. ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lo mismo acontece con Filadelfia. Mesmo sucede com En el Filadélfia. capítulo 13, Capítulo versos 3, 12 y 13. versos 12 e 13. Al que venciere, O vencedor, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, falo-ei coluna no santuário do y meu Deus, nunca más saldrá de allí. e daí jamais sairá. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, Também gravarei também sobre ele o nome do meu y el Deus, nombre de la ciudad de mi Dios, e o nome da cidade do meu Deus, la nueva a Jerusalén, nova Jerusalém, la cual desciende del a cielo qual desce dos céus,
de mi Dios da parte do meu y Deus, mi nombre nuevo. e o meu novo nome. El que tiene oído, Quem tem oiga el ouvidos, Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias. ouça o que o Espírito diz às igrejas. Finalmente a la Odisea, Finalmente agora, capítulo Laodiceia, 3, del verso 21, capítulo 3, do verso 21, al que venciere, ao vencedor, le daré, dar-lhe-ei perdón, sí, que se sentar-se siente conmigo en mi trono, sentar-se comigo no meu trono, así como yo he vencido. assim também como eu Me he venci sentado con mi e Padre me sentei com meu Pai en su trono. no seu trono. El que tiene oído, Quem tem ouvidos, oiga lo que el Espíritu dice a las ouça o iglesias. que o Espírito diz às igrejas. Todas las iglesias Todas as igrejas tenemos que oír lo que el Espíritu temos dice que a todas las ouvir o que o iglesias. Espírito diz a todas as igrejas. Lo que él habla a una iglesia Porque o que ele fala a uma le igreja sirve a todas las iglesias. serve para todas as igrejas. Lo que Dios apruebe en una Que iglesia, Deus aprova em uma lo igreja, apruebe en todas y en todas las épocas. aprova em todas as igrejas e em todas as Lo épocas. que Él desaprueba en una O iglesia que ele desaprova em uma y igreja, desapruebe en una época, ele desaprova em uma época, lo desaprueba en todas las ele iglesias. desaprova E o que ele em aprova, todas ele as igrejas e em todas as épocas. Ahora vamos a ver el otro detalle que dijimos ya. Agora- Vamos a comprobarlo. Vamos olhar outro detalhe também e comprovar. A estas últimas 4 iglesias, Para essas últimas 4 igrejas, que ahora también en cuanto a profecía, que agora também, enquanto no aspecto profético, profecia, profetiza ele profetiza el espíritu de cada época. ao espírito de cada época, Y también, puesto también- que el espíritu habla a todas, e também, posto que o Espírito fala para todas, entonces el Señor también está hablando. então o Senhor também está falando Veamos cómo las 4 últimas iglesias de ambas, como as 4 últimas igrejas se les refiere se referem que estarían en pie que estariam de pé cuando el Señor regrese por segunda quando o vez. Senhor voltar na sua segunda O sea vinda. que vamos a ver Ou seja, que vamos cuando ver el Señor que regrese quando o Senhor voltar, encontrará a los cristianos encontrará os en cristãos diferentes situaciones em eclesiásticas. diferentes situações eclesiásticas. No todas ellas fueron aprobadas. Não todas elas foram aprovadas. O sea que algunos estarán Ou aprobados seja, que alguns vão estar aprovados y otros desaprobados. e outros vão ser Entonces desaprovados. vamos a comenzarlo a ver desde la iglesia en Tiatira, que es la cuarta, Então vamos começar a ver desde Tiatira, que é a 4ª igreja, y es la primera del segundo grupo. que é a primeira do segundo grupo. Por lo pronto no voy a leer todo, sino ver el aspecto de su venida. Por enquanto não vou ler tudo, vou ler apenas aquele aspecto que fala da segunda vinda do Senhor em cada uma dessas igrejas. Entonces, después de hablar de Jezabel y eso, Então, depois de falar de Jezabel e outros assuntos, dice desde el 21, diz no verso 21: y le he dado tiempo para que se arrepienta. dei-lhe tempo para que se Pero no arrependesse. quiere arrepentirse de su Ela, fornicación. todavia, não quer arrepender-se da sua fornicação. He aquí yo la arrojo en cama. Eis que a prostro de cama. Esta palabra en el griego es kliné, Esta palavra no grego é skline, que significa que significa clínica, cama de clínica, cama de clínica, cama de enfermedad. cama de Ustedes recuerdan enfermidade. como Pablo dice que el Señor a veces, para no condenarnos con el mundo, tiene que corregirnos a veces con enfermedades o debilidades e incluso con la muerte prematura, Isso. para no ser condenado con el mundo. Lembrando que, como Paulo disse, que às vezes o Senhor, para não nos condenar com o mundo, tem que nos corrigir com enfermidades e até mesmo às vezes com a morte física, E para que não debilidades. seja, e debilidades, para não sermos condenados com o mundo. Y a sus hijos heriré de muerte. E ferirei a seus filhos de morte, Y todas las iglesias sabrán e todas as igrejas conhecerão que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, dice esta que eu traducción. sou aquele que sonda mentes e corações. Otro dice los riñones y las Outras entrañas. dizem os rins e entranhas. Outras traduções. Yo daré a cada uno según vuestras E obras. darei a cada um segundo as Y suas obras. sabemos que cuando Él
dará a cada uno según sus obras. Nós sabemos que Ele vai dar a cada um segundo as suas Y obras. eso se refiere también y principalmente, no solo, pero también y principalmente Isso se refere também, su principalmente, venida. à sua segunda vinda. He aquí que vengo pronto Eis que cedo venho, y daré con mi galardón, e comigo está o meu galardão. daré a cada uno Darei a según cada um sus segundo obras. sejam as suas obras. Y luego dice, Y entonces- pero a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, verso 24, Verso 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a cuantos no tienen esa a doctrina tantos quantos não têm essa y doutrina, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas no profundas de os Satanás. encontré otra carga, Outra carga não jogarei sobre vós. pero lo que tenéis Tão somente conservai o que tendes, hasta que yo venga. até que eu venha. O sea, aquel aspecto de la cristiandad representado en Ou Tiatira seja, que aquele aspecto da cristandade representado aqui em Tiatira será hallado por el Señor en será su segunda venida. achado pelo Senhor na sua segunda Y vinda. entre ellos habrá vencedores E entre eles, desse grupo, haverá vencedores. y otros que no. E outros que não serão vencedores. Pasemos al caso de Sardis. Passemos agora a Sardes. Entonces vamos al capítulo 3, Vamos então ao capítulo 3, verso también 3. verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, y guárdalo, e guarda-o, y arrepiente, e arrepende-te, pues si no velas, porquanto se não vigiares, vendré sobre ti como ladrón, virei como ladrão sobre ti, y no sabrás a qué hora vendré sobre e ti. não conhecerás de modo algum a hora em que virei contra Entonces, ti. aquellas iglesias representadas por Sardis, Então, aquelas igrejas que são representadas por donde Sardes, acontece lo que aconteció en Sardis, que acontece as mesmas coisas que aconteceram em y también Sardes, la época de la iglesia donde eso prevaleció. também aquela época da igreja onde essas coisas prevaleceram. Gentes en esa situación Gentes, pessoas nessa situação serán encontradas así Se- en la venida segunda del serão Señor. encontradas assim na segunda vinda do Senhor. Lo que el Señor aprobó cuando trató con ellas, Que o Senhor aprovou quando tratou com o lo elas, que desaprobó, ou o que desaprovou também, así hará igualmente. assim fará en su igualmente venida. em sua vinda. Aprobará Aprovará lo que ya aprobó o que já foi aprovado y desaprobará e desaprovará lo que o desaprobó. que já desaprovou. Así que no podemos ser indiferentes con el asunto de la eclesiología, Assim, irmãos, não podemos ser indiferentes com o assunto da eclesiologia, de las eclesiologías as variadas, eclesiologias variadas, eclesiásticas, eclesiásticas, e incluso hay también eclesiologías seculares. e inclusive as eclesiologias seculares. Cuando el mundo quiere usar a la iglesia para sus fines mundanos, Quando o mundo deseja usar a igreja para fins mundanos, esas son eclesiologías seculares. essas são eclesiologias seculares. Los nazis quisieron usar a la iglesia. Os Nazis. os nazistas quiseram usar a igreja. También Também. los Os comunistas. comunistas quiseram usar a igreja. También los capitalistas. Também os capitalistas quiseram usar a igreja. Y por eso existen E por isso existe eclesiologías seculares, eclesiologia secular, eclesiologías eclesiásticas, eclesiologias pero la eclesiásticas, eclesiología bíblica e tem a es eclesiologia aquella que bíblica, el Señor no reprende, que é aquela que o Senhor não sino repreende, aquella que el Señor apoya. senão aquela que o Senhor está apoiando. De manera que no podemos ser indiferentes en cuanto a la De eclesiología, modo que nós não podemos ignorar o assunto da eclesiologia, porque la eclesiología bíblica porque a eclesiologia bíblica es la edificación de Dios, é a edificação de Deus, pero la eclesiología del mundo mas a eclesiologia do mundo es Babilonia. é Babilônia. Y hay una gran diferencia Y entre una- Babilonia y la esposa. E há uma grande diferença entre a Babilônia e a esposa. Y por eso decíamos anoche E por isso dizíamos de noite de que À noite. Babilonia es juzgada que Babilônia será julgada a la luz del candelero. na luz do candelabro. Entonces, vamos a ver lo mismo Então vamos ver a mesma coisa ahí en Filadelfia. na igreja em Filadélfia. Dice el capítulo 3, verso 11. Capítulo 3, verso 11. He aquí
Deixa eu só abrir. Capítulo 3, verso 11. Venho sem demora. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, Conserva o que tens, para que ninguno tome tu corona. para que ninguém tome a tua coroa. Entonces aquí estamos viendo claramente la mención que Cristo le da acerca de su segunda venida a la iglesia em Filadélfia. Então aqui vemos claramente a menção que Cristo faz da sua segunda vinda para a igreja em Filadélfia. Y lógico que al hablar de Filadelfia, E lógico que fala de Filadélfia, le habla a todas las iglesias. fala a todas as Y igrejas. habla a la iglesia que vivió los principios que el Señor aprobó en E Filadelfia. fala para a igreja que viveu os princípios aprovados pelo Senhor na igreja em Filadélfia. La Filadelfia histórica A Filadélfia histórica. y el período de la historia E o período da história donde prevaleció lo agradable a Dios. aonde prevaleceu aquilo que agradou a Deus em Filadélfia. Y llegamos a la Odisea. E chegamos agora em Laodiceia. Entonces en el mismo capítulo 3, Então, no capítulo 3 também, el Señor habla de la siguiente manera. o Senhor fala da seguinte forma. Dice desde el verso 19. Diz a partir do versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sé pues celoso Sê, pois, zeloso y arrepiente. e arrepende-te. He aquí, Eis que yo estoy a la puerta y llamo. eu estou à porta e bato. O sea que el Señor está ya por llegar Ou seja, que o Senhor está já para chegar. y quiere que la iglesia representada del último tiempo en la Odisea, E que aquela igreja representada no último tempo, o tempo de Laodiceia, o sea que la Odisea nos representa el espíritu de la época de la cristiandad final, ou seja, que Laodiceia está representando o espírito da época da cristandade final. y ahí el Señor le habla que ya está a la puerta E aqui o Senhor fala que Ele está à porta y le pide lo que ella debía hacer. e diz o que ela deve fazer. Amén, hermanos. Amém. Entonces hemos visto Então aqui esa temos visto diferenciación en dos grupos. essas diferenças desses dois grupos de igreja. Ahora entonces vemos que es el Señor el que habla en medio de las iglesias Então agora nós vemos que o Senhor é aquele que anda no meio das igrejas y habla. e fala. Cuando Juan escuchó la voz Quando que hablaba, João ou escutou a voz que falava, él se volteó a mirar la voz. ele se voltou para mirar a voz. No era la voz solamente de la iglesia, Não era somente a voz da era la igreja, voz del Hijo del Hombre como muchas aguas era a voz do Filho do Homem como muitas águas de medio de las iglesias. no meio das igrejas. La voz que hablaba A voz que falava era la del Hijo del Hombre, era a voz do Filho do la cual Homem, es la del propio Dios. a qual é a voz do próprio Deus. Pero Mas cuando Juan se volteó, quando João se voltou, antes de ver al Hijo del Hombre, antes de ver o Filho do Homem, vio a los 7 candeleros. viu os 7 Y candelabros. así sucede con el mundo al principio. E assim sucede com o mundo no princípio. Ellos miran a la iglesia Eles olham primeiro a igreja y todavía no ven a Dios. e não conseguem ver a Deus. Pero si la iglesia da un testimonio, Mas se a igreja dá um testemunho, que sea el propio testimonio de Dios en la que iglesia, seja o próprio testemunho de Deus na igreja, entonces ellos podrán también ver a Dios. então eles depois vão começar a Como ver a el Deus, propio Juan como o próprio vio a João Dios. viu a Deus, Como le aconteció a él, como aconteceu com le ele, acontecerá a los demás. acontecerá também com os Entonces, mire, demais. qué importante es que demos el testimonio divino de manera apropiada, Então é importante que nós demos o testemunho divino de maneira para apropriada, que las gentes puedan ver a Dios. para que as pessoas consigam ver a Deus. Y por eso E por isso, dice el apóstol Pablo, o apóstolo Paulo diz: estando prontos estando prontos para castigar toda desobediencia, para castigar a toda desobediência, cuando vuestra obediencia quando a vossa obediência sea perfecta. ser perfeita. O sea que Dios primeramente juzga a sus santos
Ou seja, que Deus primeiro julga os seus santos. El juicio comienza por la casa de O Dios. juízo começa pela casa de Porque Deus. cuando la iglesia sea tratada por el Señor, Porque quando a igreja é tratada pelo Senhor, así sea con corrección, assim así sea con corrección. seja, com correção. Cuando Dios trate con la Quando iglesia Deus trata com a igreja y la iglesia haya sido e a perfeccionada, igreja foi aperfeiçoada, o por lo menos los vencedores, ou pelo menos os vencedores, entonces Dios juzgará al mundo. então Deus julgará o mundo. El mundo va a ser atribulado, O mundo será atribulado, porque el mundo atribulará antes a la iglesia. porque o mundo antes atribulou a igreja. Porque el mundo atribuló a la iglesia, Porque o mundo atribulou a igreja, Dios atribulará al mundo. Deus vai atribular o mundo. Y dice también el ángel E diz também o anjo, en el capítulo de las 7 copas o tazas nos de la ira: capítulos das 7 taças da ira, o anjo diz, justo eres, Señor, santo y verdadero, ele diz, justo és, Senhor, santo e verdadeiro, porque ellos derramaron la sangre de los santos, porque eles do mundo derramaram o sangue dos santos, tú les diste a beber sangre. tu lhes deste a beber sangue. O sea que primeramente la iglesia sufre Ou seja, que primeiro a igreja sofre, porque Dios la ama, porque Deus a ama, y a los que ama e aos que ama, reprende y corrige, ele repreende e corrige, castiga, castiga, para que no sean condenados para con que el não mundo. sejam condenados com o mundo. Pero después Mas depois que Dios haya tratado con su que iglesia, Deus já tratou com a sua igreja, entonces Dios va a tratar con el mundo. então Deus vai tratar com o mundo. Entonces ahora sí, vamos a ver, leyendo de esos 3 niveles, Então agora nós vamos ver, lendo desses 3 níveis, la formación o dispensación de Cristo en la iglesia, a formação e a dispensação de Cristo na igreja, lo que encuentra en ella o que encontra nela, con sus ojos com seus ojos olhos, com profundos, seus olhos profundos, brillando de fuego. chamas de fogo. Y él entonces trata, Então ele trata, aprueba y ele desaprueba, aprova e desaprova, porque él es el sumo sacerdote. porque ele é o sumo Y sacerdote es tarea del sumo sacerdote, e ele es tarefa, e a tarefa do sumo sacerdote, una de ellas es tener el candelero funcionando delante de Dios. é manter o candelabro funcionando diante Y de el Deus. Señor se mueve en medio de las O iglesias. Senhor passeia no meio das igrejas. Y hay cosas que refuerza E há coisas que reforça. y cosas que E corrige. há coisas que ele Y corrige. aunque no seamos nosotros una iglesia histórica de otro lugar y de otro tiempo, E ainda que não sejamos nós, seja uma igreja histórica de outro tempo, todo lo que Él hizo en otro tiempo tudo o que ele fez no outro tempo nos enseña. nos ensina a Por eso nós. es muy bueno estudiar la historia de la Por isso é iglesia, muito bom estudar a história da igreja, pidiéndole a Dios pedindo a Deus que nos permita ver el camino que Él aprobó que nos permita ver o caminho que ele y aprovou na también história da lo igreja, que Él desaprobó Y también y castigó que y ele corrige. desaprovou e castigou corrigindo. Y corrige. E corrige também. Entonces, vamos a comenzar a ver a grandes rasgos porque no tenemos el tiempo de entrar en detalles como tuvimos otras ocasiones donde cada iglesia necesitaba una sola reunión. Então vamos começar a ver de maneira bem panorâmica, porque não temos tempo para entrar nos Y a detalhes. veces un tema tocado en una de las iglesias necesitaba otra E reunión. às vezes só de um tema só que aparece em uma igreja precisava de uma reunião Hoy só solo para isso. podemos pasar volando. Por isso vamos passar só voando por Pero cima, espero que el Espíritu Santo nos toque a cada uno en algo desejando que particular, o Espírito Santo nos toque a cada um em algo particular, que nos haga volver sobre el asunto. que nos faça volver sobre aquele assunto próprio. Aquí aparecen los nombres de 7 ciudades, Aqui aparece o nome de 7 cidades, viendo que las iglesias de la Biblia vendo pelas igrejas da Bíblia. son iglesias locales. São igrejas No locais. encontramos la iglesia bautista, Não encontramos igreja ni la batista na Bíblia, metodista, nem igreja ni la metodista, cruzada nacional, nem a cruzada ni la nacional, internacional, nem a internacional, ni la iglesia de los santos de los últimos días. nem a igreja dos santos dos últimos dias. No encontramos ningún tipo de denominación en la Não Biblia. encontramos nenhum tipo de denominação na Aunque Bíblia. sí hay una denuncia de lo típico del
denominacionalismo. Aqui na Bíblia, na verdade, é uma denúncia daquele tipo de Entonces denominacionalismo. hay cosas que Dios denuncia de las eclesiologías eclesiásticas Há coisas- y seculares que Él desaprueba. Há coisas que Deus denuncia a respeito das eclesiologias seculares e que Ele desaprova. Y las cosas que Él aprueba en Y la as- eclesiología bíblica del Espíritu y E de la as coisas Escritura. que Ele aprova na eclesiologia bíblica do Espírito na Escritura. Entonces esto no es para imitarlo con la fuerza de la carne. Então isso aqui não é para Ser imitado. ser imitado com a força da carne. Tiene que ser producido legítimamente por el Tem Espíritu. que ser produzido de modo legítimo pelo Espírito. Cuando queremos fabricar algo con nuestras manos de manera forzada y natural, Quando queremos fazer algo de maneira forçada pelas nossas mãos, de modo natural, a veces hacemos un monstruo. às vezes produzimos Tenemos que dejar que monstruosidade. sea el Señor mismo Temos que el que deixar edifica su que iglesia. seja o Senhor mesmo que esteja edificando a sua Y igreja. tenga la certeza que la iglesia que Él edifica E que tenhamos certeza que a igreja que Ele edifica es la bíblica. é a bíblica. Porque lo que está en la Biblia fue inspirado por el Porque o Espíritu que Santo. está na Bíblia foi inspirado pelo Así Espírito Santo. que la iglesia Assim que a igreja es edificada é edificada por la revelación pela de Jesucristo. revelação de Jesus Cristo. Si no tenemos revelación legítima, Se nós não temos revelação legítima, podemos robarnos parte del lenguaje podemos roubar partes da linguagem y aplicarlo a nuestro monstruo, e aplicar ao nosso monstrinho, nuestro pequeño monstruo. nosso pequeno monstrinho. Deus tenha piedade de nós. E Deus tenha misericórdia de nós. Agora vou ler os nombres de las iglesias, Agora vou ler os nomes das igrejas, ya no en el sentido gramático histórico, já não no sentido gramático sino histórico, en el sentido profético. senão que no sentido profético. Entonces, al principio, Então, no princípio, en esa tau de la que hablábamos ayer, nesta tal que falávamos na reunião de ontem à noite, la letra tau es la última letra del alefato hebreo, a letra tal é a última letra do alefato hebreu, que equivale a la letra omega. que equivale à letra ômega. Claro que omega es una O larga, Claro que ômega é uma O larga longa, en el griego. no grego, En cambio, tau es una T, enquanto tal é a letra T, mas son análogos, mas são análogas, por cuanto tanto tau como omega son la última letra del alfabeto griego o del alefato hebraico. porque a letra ômega é a última letra do alfabeto grego, assim como tal é a última letra do alfabeto hebraico. Y el alefato hebraico. Alefato hebraico, isso. Entonces son análogas. São então análogas. Amén. Entonces, esa tau tiene el orden de las 7 iglesias de Apocalipsis. Então, essas 7 igrejas do Apocalipse estão nessa ordem dessa tal. Si usted coloca un mapa y las va ubicando y pasa una línea desde Éfeso a Esmirna, a Pérgamo, a Sardis, a Filadélfia e a Laodicea. Se você pegar uma caneta e passar uma linha desde a igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, Usted ve que encuentra la letra tau, você vai formar a letra tal, que es como si fuera la omega, que también se hace parecido. que vai ser análoga à letra ômega, que é parecida. Entonces, Então, primero aparece Éfeso. então primeiro é mencionado Éfeso. Había muchísimas iglesias, Havia muitas igrejas, mas Dios escogió a estas 7 mas Deus escolheu a essas 7 y en un orden específico, e numa ordem específica, porque hay profecía en la Biblia. porque há profecias na Bíblia. Y todo Apocalipsis es una profecía. E todo livro de Apocalipse é uma profecia. En Apocalipsis, en la Biblia, Na Bíblia, hay profecías acerca de Dios mismo. há profecias a respeito de Deus mesmo. No porque Dios vaya a mudar, Não porque Deus vai anular, mas Dios no solamente es una Trinidad esencial, mas Deus não é somente uma trindade essencial, sino también una Trinidad económica. senão também uma trindade Fue econômica. nuestro hermano Luis Berkov que enfatizó esos dos aspectos de Dios. Foi nosso irmão Luis Berkov que enfatizou esses dois aspectos de Deus. El hermano Whitney le aconsejaba a los ancianos leer a Berkov, O irmão Witness Lee aconselhou os irmãos a ler Luis Berkov, los irmãos ancianos, os irmãos presbíteros, anciãos, leer a Berkov. de ler Berkov. Y Berkov habla
E Berkov, sobre la Trinidad esencial y la económica, ele fala da trindade essencial e econômica. como lo habla también Witness Lee. Como também fala nosso irmão Witness Lee. La Trinidad esencial se refiere a lo que Dios es en sí mismo y para sí mismo eternamente sin mudanza. A trindade essencial se refere ao que Deus é em si mesmo e para si mesmo eternamente e sem mudança. Yo, Yahvé, no mudo. Eu, Javé, não mudo. En cambio, la Trinidad económica, Enquanto que a trindade econômica refiriendo a la economía, se refere à economia, al proceso de ao la revelación de processo Dios da revelação de y de Deus la edificación que Dios está e da haciendo. edificação que Deus está fazendo. Entonces, en cuanto a económico, Então, enquanto econômico, sí vemos un avance, nós vemos um avanço, sí vemos una mudanza, nós vemos uma mudança, vemos una revelación vemos uma progresiva revelação de progressiva un Dios inmutable, de um Deus pero que imutável, se revela progresivamente. mas que se revela de maneira Y progressiva. también vemos una diferencia E também vemos uma en el diferença resultado de su no revelación progresiva. resultado da sua revelação progressiva. Entonces existe Então lo existe relativo a la Trinidad o económica. relacionado à trindade econômica. A veces algunas personas Às vezes, algumas pessoas piensan que como la revelación es progresiva, pensam que como a revelação é progressiva, Dios muda, Deus mudou. pero Dios no muda, Mas Deus não muda. pero sí se revela Mas Ele se progresivamente. revela progressivamente. Entonces tenemos que estar siempre abiertos Então temos que estar sempre abertos a la revelación à progresiva revelação del progressiva Dios inmutable. do Deus imutável. Ya en la Biblia está toda la revelación, Na Bíblia já está toda a revelação, ya fue hablada, já foi ya falada, fue já dispensada, foi dispensada. pero la iglesia todavía no lo ha visto. Mas a igreja não a viu. La iglesia tiene que seguir creciendo en el conocimiento de Dios, A igreja tem que seguir crescendo no porque la conhecimento de Deus. revelación de Dios es la que edifica la iglesia. Porque a revelação de Deus é o que edifica a igreja. Entonces, lo mutable y progresivo Então, o mutável e progressivo se refiere a la economía. se refere à economia. Lo inmutable de Dios O imutável de Deus se refiere a su esencia. se refere à sua essência. Entonces, la iglesia Então, a igreja ha pasado por diferentes etapas. tem passado por diferentes etapas. Aunque Dios es el mismo, Ainda que Deus seja o mesmo, sin embargo, las situaciones han sido diferentes. entretanto, as situações têm sido diferentes. Y cada situación nueva E cada situação nova representa un desafío. representa um desafio. Y la iglesia ha pasado por muchos diferentes desafíos. E a igreja tem passado por muitos diferentes Pero desafios. la respuesta a todos los desafíos Mas a resposta a todos os desafios es un poco más é um pouco mais de Cristo, de Cristo. de la revelación de Cristo. A revelação de Cristo. Cristo dispensándose Cristo y dispensando-se formándose cada vez más, cada vez y mais. más E claramente mais claramente en la iglesia, na igreja, hasta que até que todos lleguemos cheguemos a la unidad de la fe à unidade da fé del Hijo do Filho y a la unidad del conocimiento e à unidade do conhecimento del Hijo de Dios. do Filho de O Deus. sea, la iglesia sí crece Ou seja, a igreja cresce de fe en de fe fé em fé y también de gloria en e gloria. também de glória em glória. La iglesia tiene que crecer a la plenitud de la estatura del varón A perfecto. igreja tem que crescer até a plenitude da estatura do Esa varão plenitud perfeito. es inmutable, Essa plenitude é imutável, mas el crecimiento nuestro Mas- la va aprovechando cada vez mejor. mas o crescimento nosso vai sendo aproveitado cada vez melhor. Por eso nunca podemos pretender poner el punto final Por isso, nunca podemos pretender pôr o ponto final, pensando que la revelación hasta donde nosotros la tenemos pensando que a revelação só vai até onde nós temos. ya llegó a su culmen. Já chegou ao topo, ao cume. Porque si tenemos esa actitud, Porque se temos essa atitude, estamos impidiendo al Espíritu Santo estamos hablar impedindo más. ao Espírito Santo de continuar falando Y mais. estamos impidiéndole a la iglesia recibir más. Estaremos impedindo a igreja de receber mais. Muchas veces los movimientos piensan que ya recibieron todo. Muitas vezes os movimentos cristãos pensam que receberam tudo. Por ejemplo, organizamos un movimiento Por exemplo, nós organizamos um y le movimento ponemos una denominación. e pomos ali o nome de uma denominação. Los empresarios Os empresários del Evangelio do Evangelho completo. completo.
Y después hay que completar ese evangelio E depois esse evangelho vai ter que ser completado. e incluir con los empresarios también a los pobres. Incluir também junto com os empresários os pobres. Entonces, cuando ya pensábamos que lo que nos falávamos Então, quando nós pensamos que o que nós falávamos ya estaba já completo, estava completo, todavía el Espíritu Santo tiene más que decir. mas o Espírito Santo ainda tem mais para dizer. Entonces, nunca debemos decirle al Espíritu Santo que ya no puede hablar más. Ou seja, nunca podemos dizer para o Espírito Santo que ele não pode falar Y mais. como Él habla es por medio de la iglesia, E como ele fala por meio da igreja, hablándole a la iglesia con la Biblia falando para a igreja com a Bíblia, y haciéndole entender un poquito mejor la Biblia. fazendo com que ela entenda um pouco melhor a Bíblia. Si nos estacionamos en una jornada, Se nós estacionamos e paramos em uma jornada, vamos a quedar incompletos, vamos ficar por incompletos. más completos que estemos pretendiendo Por mais ser. completos que nós pensemos ser. Entonces estemos siempre abiertos Então estejamos sempre al abertos avance del Espíritu. ao avanço do Espírito Santo. Ciertamente que la revelación total es una, Certamente existe uma revelação total e suma, que es una, que é uma, mas todos tenemos que crecer en ella. mas todos temos que crescer nessa revelação. Por eso dice, sigamos Por isso diz, sigamos y e prosigamos prossigamos en el conocimiento de Dios. no conhecimento de Deus. O si no, vamos a estar cerrados Senão vamos estar fechados a Dios, para Deus idolatrando e idolatrando nuestros paradigmas nossos incompletos. paradigmas incompletos. Entonces, amados, Então, amados, ahora vamos a ver Vamos cómo agora la ver historia de la iglesia como a história da igreja revela el mismo orden que llegó a tener hacia el final la teología sistemática. revela a mesma ordem que a história da igreja revela a mesma ordem que nós encontramos na teologia sistemática. O sea, los énfasis del Espíritu Ou seja, as ênfases do Espírito eran estratégicos. eram estratégicas. Dios comenzó revelando primero lo fundamental. Deus começou revelando primeiro o fundamental. La revelación está en la Biblia, ya está A completa. revelação na Bíblia já está completa. En la primera generación A apostólica. primeira geração apostólica, Lo que Dios dio a la comunión apostólica Que Deus- de la primera que generación Deus deu para a comunhão apostólica da primeira geração, se llama en la propia Biblia é chamado na própria Bíblia la fe que una vez a fue dada a fé los que foi santos. dada uma vez por todas aos santos. La fe que fue dada, A fé que foi dada, el misterio de la fe, o mistério da fé, es el contenido de la suma de la palabra de o Dios, conteúdo da suma da palavra de que ya Deus, está toda en la já Biblia. está todo na Bíblia. Mas la iglesia naciente, Mas a igreja que nasceu la foi primera gerada, a generación, primeira geração recibió esa revelación recebeu essa revelação y la sembró en la tierra, e a semeou na terra, en buena tierra, em boa terra, o en tierra con ou em piedras, terra com o con pedras, espinos, ou com o en espinhos, el camino, o no caminho, donde las aves se robaron onde la as simiente. aves roubaram a semente. Entonces el Señor Então o Senhor tipifica tipifica varias situaciones eclesiásticas. várias situações eclesiásticas. Por ejemplo, esas cuatro que mencionó la parábola del sembrador. Por exemplo, esses quatro aspectos da parábola do semeador. Entonces, cuando Él venga, Então, quando ele voltar, va a buscar lo que produjo la semilla que cayó junto al camino, vai buscar aquilo que foi produzido pela semente que caiu junto ao y caminho. lo que va a encontrar es cocó de ave. E o que vai encontrar é cocô de ave. ¿Qué se entiende? Yo no puedo decir cómo se fala en español. Fezes de ave. Muito feio. Prefiro falar coco porque para não ser uma fruta. Me perdoan esta piada. Entonces, Éfeso, Então, Éfeso, que era una ciudad, que era uma cidade, tiene un significado: tem um significado: descansado. descansar. Pero no con el descanso del reposo en Cristo, Mas não o descanso do repouso em sino Cristo, ficar frouxo, senão de se afrouxar, frouxo. Entonces, por eso dice: mira de dónde caíste. Então, por isso o Senhor fala para ela, O sea que la Lembra de iglesia dónde en cayó. Éfeso empieza a mostrar ou seja, a igreja em cómo se Éfeso, fue iniciando la decadencia desde lo que habían recibido.
A igreja em Éfeso mostra como que se iniciou a decadência daquilo que haviam recebido. Ellos habían recibido un nivel Eles haviam recebido de Deus. y el diablo fue haciéndolos bajar de ese nivel, E o diabo foi fazendo cair do nível, hasta que el propio candelero fue quitado. até que o próprio candelabro de Éfeso foi Y tirado. si el propio candelero, que era lo mejor que Dios tenía en Éfeso, E se o próprio candelabro, que era o melhor que Deus tinha em Éfeso, caiu y Dios quitó el candelero, e Deus tirou o candelabro, la misma ciudad de Éfeso a própria cidade de Éfeso dejó de existir, deixou de existir. porque más digno de existir era el candelero, Porque o mais digno de existir é o candelabro. y sin embargo el mismo candelero fue quitado. E se até mesmo o candelabro foi tirado, Cuanto más lo que no era el candelero. quanto mais o que não era o candelabro. Entonces nos muestra el inicio de la decadencia después de la generación apostólica. Então, a igreja em Éfeso representa o início da decadência depois da geração apostólica. Entonces después de eso Então, depois disso, vino el periodo de las 10 grandes persecuciones de los emperadores romanos a la veio iglesia, o período das 10 grandes perseguições dos imperadores romanos sobre a igreja, que está representada en esos 10 días de persecución que se le habla a la iglesia en Tiatira, en Esmirna. que está representado nesses 10 dias que se fala de perseguição, que se fala para a igreja em Esmirna, é representada ali pela igreja em Esmirna. Esmirna significa amargura, Então, Esmirna significa amargura, sufrimiento, sofrimento. que eso es lo que causa la persecución. É isso que a perseguição causa. Entonces ese periodo a partir de Nerón Então, esse período a partir de César Nero hasta Domiciano, até Domiciano, que después cambió con Constantino. que depois mudou quando chegou Esa fue la Constantino. época de las primeras persecuciones, Essa foi a época das primeiras perseguições, tipificadas en los 10 días de persecución Nos- porque pasó Esmirna. nos 10 dias de perseguições que Esmirna Entonces sofreu. en lo que el Señor habla a la Esmirna gramático-histórica Então, o que o Senhor fala para a igreja, a Esmirna gramática histórica, es para advertir a la iglesia en ese periodo crucial de persecución. é para também advertir a igreja nesse período crucial de perseguição. Y así como Dios trató con aquella primera época grande de persecución, E assim como Deus tratou com aquela grande época, aquela grande primeira época de perseguição, así también habla con todo tipo de persecución Así. que la iglesia tenga que enfrentar similar o analógicamente en Así. cualquier época y lugar. assim também ele fala de maneira analógica para toda a igreja, onde quer que ela tenha que enfrentar situações semelhantes ou analógicas. Pero llegó la época de Constantino Mas aí chegou a época de Constantino, y ahora la iglesia se mezcló con el paganismo. e agora a igreja se misturou com o paganismo. Y eso es lo que significa Pérgamo. E isso é o que significa Pérgamo. La raíz per, A raiz per, como aparece en hiper como aparece na palavra hiper, o super, o super, quiere decir mucho, quer dizer muito, muy. muito. Y gamo, E gamo, de donde viene gamia, da onde vem gamia, de monogamia, de monogamia, o de ou de poligamia, poligamia, o de gameto, ou de gameto, quiere decir casamiento. quer dizer casamento. O sea, el periodo de mezcla de la iglesia con el É o paganismo período de mistura da igreja com o paganismo. está tipificado en Pérgamo. Está tipificado pela igreja Y em así Pérgamo. como Dios trató con la Pérgamo histórica, E assim como Deus tratou com a igreja histórica de Pérgamo, también con el periodo donde prevalece la mezcla. ele também trata com o período onde prevalece essa mistura. Y también con cualquier situación semejante o análoga en cualquier lugar. E também y com época. qualquer situação semelhante ou análoga ou em qualquer lugar e época. Tenemos que aprender mucho de lo que el Señor dice Temos a que- las iglesias, Temos que aprender muito daquilo que o Senhor diz a cada una y a cada uma todas, das igrejas por e el a todos, pelo El Espírito. Espíritu hace que las iglesias todas aprendan de cualquier época y O situación. Espírito faz com que as igrejas, todas as igrejas aprendam de qualquer época e de qualquer situação. Amén. Entonces ahora llegamos a Tiatira, Então agora chegamos a Tiatira, que tiene, según el parecido de dos que pronunciaciones, tem um nome parecido que vem de duas pronunciações. o sea, tiene dos pronunciamientos parecidos, Tem dois pronunciamentos y tiene parecidos. dos
significados que se complementan. que tem dois significados complementares. Por una parte, como Jezabel, Por um lado, com Jezabel, quiere decir mujer dominante, quer dizer mulher dominante, y también sacrificio. e também significa sacrifício. En Sardis Em se Sardes, representa ese periodo después del medioevo, que representa esse período depois da Idade Média, significa escapados. que significa escapados O ou sea, los que remanescentes, salieron de esa grande ramera os que saíram dessa grande prostituta, de Jezabel, de Jezabel, de Roma, de Roma, son Sardis, são el protestantismo Sardes, clásico. protestantismo clássico. Pero después Mas depois vino Filadelfia, veio Filadélfia, que representa Que la representa- superación de la situación divisiva y nominal que representa a superação del dessa divisão protestantismo clásico. divisiva e nominal do protestantismo clássico. Entonces Filadelfia representa Então Filadélfia el representa amor fraternal, o amor y es fraternal. la iglesia a la que Dios no le reprocha nada, E essa é a igreja que Deus não reprova nada. como Esmirna tampoco le reprueba. Como em Esmirna, ele tampouco reprova. Son las dos únicas que no son reprendidas, São as duas únicas que não tem nenhuma repreensão, que Dios aprueba. que Deus aprova. Como la iglesia en Esmirna estaba en plena persecución, Como a igreja em Esmirna estava em plena perseguição, Dios no le pone otra cara. Deus não põe outra carga. Le dice lo que aprueba Ele diz o que aprova y lo que desaprueba. e o que Y desaprova. había los que eran aprobados E havia os que eram y los aprovados desaprobados. e os desaprovados. Pero entonces llegamos ahí a Mas Filadelfia, aqui chegamos a donde Filadélfia, habla de la fidelidad a su palabra, onde fala da fidelidade à sua a palavra, su nombre a seu nome y el amor e o fraternal. amor fraternal. Eso caracteriza a la iglesia que Dios aprueba, Isso caracteriza a igreja a que la Deus que aprova, Dios le puso una puerta abierta. a qual Deus pôs uma porta aberta. Lastimosamente, Lastimosamente, existe después de Filadelfia existe depois de Filadélfia y paralelo con Filadelfia. e paralelo com Filadélfia. Porque aunque Sardis Porque salió de Tiatira, ainda que Sardes sai de Tiatira, el Señor encontrará gente en Tiatira y gente en o Sardis, Senhor encontrará pessoas em Tiatira e pessoas em en Sardes, su situación espiritual. em situações espirituais. Y lo mismo pasará también con E Filadelfia. o mesmo acontece também com Filadélfia. Habrá los vencedores de Filadelfia Haverá que os Dios aprueba. vencedores de Y Filadélfia que también Deus aprova. todas las demás iglesias y épocas tendrán sus E vencedores. também todas as demais igrejas e épocas terão seus vencedores. La última, A última, que también tendrá vencedores, Também terá es vencedores. la Odisea. É Laodiceia. Pero el estado de la Odisea representa Mas o estado de Laodiceia el representa desliz de los no vencedores en Filadelfia. o deslize, a decaída dos vencedores de Filadélfia. O sea, los vencedores permanecen en el nivel aprobado de Os Filadelfia, vencedores permanecem no nível pero aprovado de otros se Filadélfia, deslizan. mas outros deslizam. Y ese desliz está representado en la E Odisea. esse deslize é representado em Laodiceia. Ahora, mire el reloj. Agora, lemos de novo. Y no he comenzado a leer sino pedacitos. Eu tenho começado a ler, se não só um pedacinho. ¿Será que alcanzamos a leer por hoy Não, un poco de... os irmãos estão animados, vamos até. Bueno, claro. Entonces vamos a leer, son solo 2 páginas. São só duas páginas, Duas vamos ver. páginas. São só duas páginas. Vamos a leerlas para... Yo sé que no vamos a poder decir todo, Vamos pero leer. si usted está conectado con el Espíritu atento, Vamos ler. cada uno va a poder captar aquello que le muestra el Señor. Vamos ler, embora não vamos poder falar de tudo, se você estiver conectado ao Espírito, você vai estar recebendo aquilo que o Senhor deseja. Ya después ustedes pueden hacer esa lectura juntos y luego oírse mutuamente en qué lo tocó el Espíritu, qué frase especial usó el Espíritu para traerte luz, y lo conversamos con los demás hermanos. Depois vocês vão poder ler Como juntos, vocês de queiram fazer. maneira juntos e mutuamente, e aí cada um compartilhar aquilo que o Espírito tocou A cada uno. a cada um. Oída al Espíritu en la iglesia. Ouça ao Espírito na igreja. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Note que este ángel Percebam que esse anjo ya ha sido interpretado en el 1:20.
Já tem sido interpretado quem é esse anjo no capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, y los 7 candeleros de oro, e aos 7 candeeiros de ouro, las 7 as estrellas 7 estrelas son los ángeles são os de anjos las 7 das iglesias. 7 igrejas. Y los 7 E candeleros os que has 7 visto, candeeiros que visto son las 7 iglesias. são as 7 igrejas. Entonces, Então, la palabra ángel a palavra anjo está siendo la interpretación de las 7 estrellas que estaban en la diestra del Hijo del Hombre del capítulo 1. está se referindo à interpretação daquelas 7 estrelas que estavam na mão direita do Filho do Homem no capítulo 1. Entonces la palabra ángel es interpretación de estrella. Então a palavra anjo é a interpretação da palavra estrela. Mas la palabra ángel tiene su significado propio, Mas a palavra anjo tem um significado que próprio, es ángelos en que é griego angelos em grego, y es malak que é malak en hebreo. em hebraico. Por ejemplo, Malaquías Por exemplo, quiere Malaquias decir mensajero de Yahvé. significa mensageiro de Jeová. Entonces, ángelos Então, ángelos significa significa mensajero. mensageiro. Y la palabra mensajero E a palavra mensageiro no se refiere Não se a un refere tipo de naturaleza, a um tipo de natureza, sino de oficio. senão de O ofício. sea, hay criaturas Ou seja, há y criaturas el propio Hijo Creador con el e Padre também até mesmo o próprio Filho Criador com o Pai tienen el oficio de mensajero. tem um ofício de Así que mensageiro. la palabra mensajero Assim que a palavra mensageiro lo ocupa el Hijo de Dios. é também usada para o Por Filho de el Hijo Deus. de Dios, él es el ángel de Yahvé. Ele é o anjo de Javé. No el ángel. Não um anjo, mas El o mensageiro anjo, o de Dios. mensageiro de No Deus. es un ángel creado. Não é um anjo Es criado, el verbo divino. é o verbo El divino. mensajero por excelencia É del o Padre. mensageiro por El excelência do unigénito Pai. del O Padre. unigênito do Pai. Dios Deus y hombre. e homem. Participa de la Trinidad E ele participa da Trindade y también de la e humanidad. também da Y humanidade. también es el jefe de todos los ángeles. E também Es el jefe é o de chefe todos los de ángeles. todos os anjos. Entonces la palabra ángel de la iglesia Então a palavra anjo da igreja no está refiriéndose necesariamente o únicamente a un ángel espiritual. não está se referindo necessariamente e unicamente a um anjo Pero espiritual. aquí está hablando al mensajero de cada iglesia. Mas aqui está falando ao mensageiro de Y cada si los igreja. ángeles son espíritus, E se os anjos são se espíritos, refiere al espíritu de cada iglesia. se refere ao espírito de cada igreja, El espíritu que prevalece en cada iglesia, ao espírito que prevalece em cada igreja, que generalmente se expresa a través del liderazgo del que geralmente se representa de acordo com a liderança de cada igreja. Entonces aquí el Señor le habla primero a los responsables, Então aqui o Senhor fala primeiro aos responsáveis, aos a líderes, los ángeles de las aos iglesias. anjos das igrejas. Porque si un equipo de fútbol con buenos jugadores, Porque se há uma equipe de bons jogadores de futebol, jogadores de futebol, mas siempre están perdiendo, mas sempre estão Aunque são buenos perdendo, jogadores. ainda que sejam bons jogadores, entonces al primero que expulsan então o primeiro que expulsa es al técnico. é o técnico. Es al técnico. Los vencedores pueden ser los goleadores, Os vencedores podem ser os jogadores pero el ángel es el técnico. e o anjo é o Entonces el técnico. ángel es el mensajero. Então o anjo é o O sea, mensageiro. Se refiere Se refere a los portadores aos del mensaje portadores da y mensagem, el espíritu ao que se mueve espírito en cada que se iglesia. move em cada igreja. Y la iglesia está también en Éfeso, E a igreja está também em Éfeso, aquella ciudad histórica aquela cidade que histórica desapareció que desapareceu porque la iglesia no fue fiel. porque a igreja não foi fiel. La ciudad desapareció A cidade de Éfeso porque desapareceu el pueblo de Dios no fue fiel, porque o povo de Deus não foi fiel ali, fue mal conducido. foi mal conduzido. Entonces dice, Então diz, y aquí va a comenzar el Señor e aqui o Senhor começa a hablar a cada iglesia a falar a cada igreja
con una parte de sus credenciales. com a parte das suas credenciais Sus próprias. credenciales completas están en el capítulo 1. Suas credenciais, características completas estão no capítulo Todo 1. lo que Él es está en el capítulo 1. Tudo que ele é está no capítulo 1. Pero como cada iglesia y cada época están en una situación particular, Mas como cada igreja em cada época está numa situação particular, entonces el Señor se dirige a cada iglesia então o Senhor se dirige a cada con igreja el aspecto de su naturaleza que ella más necesita. com aquele aspecto da sua natureza que aquela igreja mais necessita. Cuando lees el capítulo 1 está la visión del Cristo glorificado Cuando vos- con todos los detalles. Quando você lê o capítulo 1, ali tem a descrição do Cristo glorificado com todos os detalhes. Mas ahora cuando ves lo que le habla a cada iglesia, Mas agora quando você vê o que ele fala para cada a cada igreja, iglesia le muestra un aspecto de Para- lo que Él es. cada igreja ele mostra um aspecto do que ele é. Él hace el énfasis que se necesita. Ele enfatiza de acordo com aquilo que a igreja necessita. Él es todo. Ele é tudo, Mas la iglesia pasa por situaciones. mas a igreja passa por Entonces el Señor le situações. muestra Então o a Senhor cada mostra- iglesia en su respectiva Señor- situación y desafío. Então o Senhor mostra a cada igreja de acordo com aquele aspecto específico. Le muestra una parte de Ele sus mostra uma credenciales. parte das suas credenciais. Si está enferma, Se ela está enferma, Él es el médico. ele é o médico. Si está en líos jurídicos, Se ela está líos jurídicos, É. enredos, em enredos, situações difíceis, sim, situações jurídicas. difíceis, jurídicas, Entonces Él se presenta como el abogado. então ele é o advogado. Y si está enfrentando pecados, E se ela está enfrentando pecados, como el juez, ele é el juez, o juiz. Y así, E assim, por ejemplo, veamos unos ejemplos. vamos dar alguns exemplos. ¿Qué le pasó a la iglesia en Éfeso por no guardar el primer amor y no recuperar lo que perdió? O que aconteceu com a igreja em Éfeso por não ter guardado o primeiro amor e não ter recuperado o que perdeu? Perdió el candelero. Ela ficou sem candelabro. Había iglesia en Éfeso, Havia igreja em Éfeso, pero no fue fiel. mas ela não foi fiel. Se acabó la iglesia en Éfeso E se acabou a igreja em Éfeso, y también se acabó Éfeso. e a própria cidade de Éfeso também acabou. Entonces, ¿cómo se presenta el Señor a Éfeso? Então, como que o Senhor se apresenta para Éfeso por causa El que disso? tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, la plenitud del mensaje. Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, ou seja, a plenitude da mensagem. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. E o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Porque ¿cuál era el peligro de Éfeso? Porque qual era o perigo que Éfeso estava Por enfrentando? apartarse del Señor Por apartar do Senhor, qual y era de o lo que perigo? recibió, E do que recebeu? ya no habría más Ela candeleros. estava para perder o El candelabro. candelero sería O quitado. candelabro seria tirado. Pero Dios no quiere que falte algún candelero. Mas Deus não quer que ela fique Dios sem candelabro. quiere que cada ciudad tenga su candelero. Deus quer que cada cidade tenha o seu Porque candelabro. ahí está asegurado el gobierno del reino en el milenio. Porque aí está assegurado o governo do reino no milênio. Y el testimonio del reino en E o la historia. testemunho do reino na história. Entonces, dice Entonces, así el 5, 2:5. Então, no verso 5 do capítulo 2 diz: Recuerda, por tanto, de dónde has caído Lembra-te, pois, de onde caíste, y arrepiéntete. e arrepende-te. Note, la iglesia también se tiene que arrepentir como iglesia, incluso de su propia eclesiología eclesiástica. Ou seja, a igreja também deve se arrepender como igreja, até mesmo da sua eclesiologia eclesiástica, Para que el Señor la sane. para que o Senhor a Y cure. dice, pues si no, Porque senão, vendré pronto a ti venho a ti y quitaré tu candelero de e su lugar, moverei do seu lugar o teu candelabro, si no te hubieres se arrepentido. não te arrependeres. Entonces, en Esmirna, Então, em Esmirna, ellos estaban en persecución. eles estavam passando perseguição. Entonces el Señor no se le presenta, aunque lo es, Então, para eles, o Senhor não se apresenta, ainda que seja, ainda que Él sea, como el que está en medio de los candeleros Como y aquel- tiene todas las estrellas. como aquele que está no meio dos candelabros e que tem as estrelas, todas as Tener todas estrelas. las estrellas significa que toda la riqueza de Cristo que está en el mensaje de la iglesia del Señor en general, Todas- debemos apreciarlo. Ter todas as estrelas significa que todas as riquezas de Cristo que está em todas as igrejas de forma geral devem ser apreciadas por nós. Porque Cristo tiene las 7 estrellas Porque Cristo tem as 7 y los estrelas 7 e os candeleros. 7 candelabros.
Pero Esmirna tenía otra situación. Mas Esmirna estava em outra situação. Estaba en plena persecución. Estava em plena perseguição. Entonces, ¿cómo se le presenta el Señor a la iglesia en Então, Esmirna? como que o Senhor se apresenta para a igreja em Esmirna? El primero y el postrero. Ele diz estas coisas, diz o primeiro e o último, El que estuvo muerto o que esteve morto y vivió. e tornou a viver. Qué lindo que iglesia es lo que está viendo morir a su gente. Que maravilhoso que aonde está havendo muitas mortes na igreja, Vea que Cristo también murió, ele se apresenta como aquele que também morreu, mas sigue viviendo. mas que No segue solo es el vivendo. primero, sino que sigue siendo el último. Ele não só é o primeiro, La mas primera continua y sendo la o último. última palabra. Ele é a primeira e a última palavra. Entonces le dice, he aquí que vivo Ele diz então: por los siglos de los siglos. eis que eu sigo vivendo pelos séculos dos séculos. Sé fiel hasta la muerte. Ser fiel até a morte. Yo te daré la corona de la vida. Eu te darei a coroa da vida. No estoy resucitado, Não estou y no ressuscitado, estuve muerto, eu não morri, como tu papá, como tu mamá, teu papai e como tu tua mamãe, hermano, que teu fueron irmão, martirizados. todos eles foram Puede martirizados. ser que tú también Pode ser que você sé também fiel hasta la muerte. seja fiel até a morte. Yo no te estoy poniendo una carga que yo no toqué. Eu não estou colocando sobre você uma Como carga los que eu fariseos, mesmo não tomei, que como os mandan hacer lo fariseus que ellos no hacen. que mandavam fazer o que eles mesmos não faziam. No, yo morí Não, primero. eu morri primeiro Ustedes vieron e estou vivendo. cuando me clavaron, Não me cuando crucificaram, atravesaron la lanza, não me atravessaram com uma derramé mi lança, sangre, derramei mas meu he aquí sangue, que vivo. mas eis que estou Y vivo. Juan cayó al piso. E João caiu ao chão, muerto. quase morto. Eso era lo que necesitaba saber la iglesia en Isso era o persecución. que a igreja em perseguição precisava saber. Cristo había pasado por ahí Cristo havia passado por esse y caminho venció la e muerte. venceu a Ahora morte. dice, al que venciere, E ele diz: ao que vencer, le daré eu darei. que no sufra daño de la E segunda não muerte. sofra o dano da segunda La morte. segunda muerte es la Gehenna, A segunda morte é a donde Gehenna, será lanzado el propio lugar de los muertos, el Hades, aonde o próprio lugar dos mortos vai ser lançado, y o la Hades. muerte, A morte também, las regiones de sombra de as muerte, regiões da sombra da los que morte. estén ahí, E os que estão y la ali. muerte y el Hades, E a morte e o y los Hades que estaban en e ellos, os que estavam neles fueron lanzados foram al lançados lago de fuego, ao lago de la fogo, cual es la muerte Gehenna, segunda. que o qual é a Pero segunda el que morte. sea fiel hasta la Mas muerte, aquele que for fiel até a le dará morte, la corona de la vida, ele lhe dará a coroa da que es vida, la resurrección que é a y ressurreição el reino. e o reino. Está claro que en el reino no solo será la de la vida, sino la de la justicia Mas no también. reino não será dado só a coroa da vida, senão também a coroa da justiça. Entonces mire que el Señor se presenta según lo que la iglesia Então, necesita. repare que o Senhor se apresenta de acordo com aquilo que a igreja precisa. La plenitud de Cristo es suficiente para fortalecer la iglesia frente a cualquier desafío. Então a plenitude de Cristo é suficiente para fortalecer a igreja por qualquer que seja o Porque el desafio. diablo viene por la derecha, Porque o diabo vem pela direita o por la izquierda, ou pela esquerda, o de frente, ou de frente, o a traición desde ou atrás. traindo por trás, Puede caer del cielo, ou pode vir y subir por cima do desde céu el ou abismo. subir do abismo. Entonces la iglesia necesita Então a igreja precisa de estar preparada de estar preparada para toda clase de desafíos. para toda classe de A desafio. veces estamos preparados solamente para ir al shopping y comprar la comida. Então às vezes estamos preparados para ir somente ao shopping comprar comida. No es necesario que hayamos llegado a la gran tribulación. Nem sabemos que já temos No es chegado. necesario a que gran hayamos tribulación. llegado a la gran tribulación. Não é nem necessário que. En Venezuela, por ejemplo, usted va a comprar algo en el shopping Às vezes você vai lá comprar algo no shopping y hay que una viejita pelearse con otra para quedarse con una botellita de aceite. e tem Dos velhinhas têm que brigar por uma. duas velhinhas vão ter que brigar por uma garrafinha de azeite. O sea que eso no es todavía la gran tribulación. E isso ainda não é a grande Y tribulação. cuántas cosas ya sucedieron. Quantas coisas já estão acontecendo. ¿Cómo será la hora de la prueba que ha de venir a juzgar Nos a mostrando todos los moradores de la Como tierra? será aquele tempo em que todos os moradores da terra serão A provados? hora da prova. A hora da Que há prova de vir, que há de vir para provar a a todos os que moram a todos os que moram já na está na face volta da da terra. esquina. Já está ali na volta da Já o esquina. cheiro está chegando. Já está chegando o cheiro já. Entonces, hermanos, Então, irmãos, ahí después depois de hablarle viene a falar a Pérgamo. agora ele vai falar para a igreja em Pérgamo. Pérgamo representa ya
aquel ecumenismo del mundo con la iglesia. Pérgamo representa aquele ecumenismo do mundo com a igreja. Aquela mundanização da igreja. Mezclado. Aquela mescla da igreja em Pérgamo. É a igreja misturada. Do espírito com o da carne. Do espírito com a carne. Do cielo com o da terra. O céu com a terra. Inclusive outras coisas aí. Inclusive outras coisas como mais. se apresenta o Senhor à igreja mesclada? Como que o Senhor se apresenta para essa igreja misturada? Muito misturada. Muito misturada. Pérgamo. Pérgamo. Muito mesclada. Muito misturada. Com o mundo. Com o mundo. O Senhor se representa. O Senhor se representa como el que tiene a espada aguda. Como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Que separa o que é do alma e do espírito. Que é aquele que separa o que é da alma do que é do espírito. O que é de arriba e o que é de abaixo. O que é de cima do que é de baixo. As coisas que são de arriba e as que são de abaixo. As coisas que são do alto e as coisas que são de baixo. O que é do alma. O que é de Deus e o que é da alma. O que é do diabo e o que é de Deus. O que é de Deus do que é do diabo. Todo mesclado. Tudo mesclado. O que tem que fazer o Senhor? O que o Senhor tem que fazer? Separar o alma do espírito. Separar a alma do espírito. Por meio da boca, da espada que sai da sua boca. Sua palavra. Cada igreja está numa situação. Então cada igreja está numa situação. E Cristo é a resposta para qualquer situação. E Cristo é a resposta para qualquer situação. Que não sabemos o que fazer. E às vezes que nós não sabemos o que fazer. Quando estemos nessa situação. Quando viemos nos encontrar nessa situação. Consideremos. Essa é a hora apropriada. É a hora apropriada. Para clamar ao Senhor. Para clamar ao Senhor. Sempre devemos fazê-lo. Sempre devemos fazer isso. Nas boas e nas malas. Nas boas e más situações. Mas quanto mais. Quando não podemos. Avançar 1 milímetro sequer. Todo o que avançamos sem ele não serve para nada. Porque avançar sem ele não dá em nada. Então, quando não sabemos o que fazer, clamamos legitimamente, como teatro, legitimamente, verdadeiramente ao Senhor. E aí é quando o Senhor avança um pouco mais, revela um pouco mais da sua palavra, de seu espírito em nós. E aí avançamos. Porque o avanço cada vez é pouco mais de Cristo. Porque o avanço é um pouco mais de Cristo. Então ele sempre responde. Seja qual seja a situação. Seja qual for a situação. Todas as confusões que o diabo ha traído à igreja. Toda a confusão que o diabo tem trazido à igreja. Vão servir à igreja. Tem servido à igreja. Na história da igreja. E cada vez a igreja, com a ajuda de Cristo, com a ajuda de Cristo, tem aprendido mais. E ha aprendido a pronunciar-se com mais claridade e mais equilíbrio. Tem aprendido a se pronunciar com mais clareza e equilíbrio. Por causa do que aprendeu nas suas provas e sofrimentos. Então agora, Tiatira. Era uma situação terrível. É uma situação terrível. E como se representa o Senhor? E como o Senhor se apresenta? Como o Hijo de Deus. Como o Filho de Deus. El que tem olhos como llama de fuego. Que tem os olhos como chama de fogo. Que se vê lo que se hace escondidas. Aquilo que ele vê aquilo que se faz escondido. E tem pés semelhantes ao bronze bruñido. Tem os pés semelhantes ao bronze polido. O bronze representa a disciplina do Senhor. A disciplina do Senhor. Cristo se negou a si mesmo e passou por la prueba e venceu. Cristo se negou a si mesmo e passou pela prova e venceu. Marcam seus pés de bronze refulgente. Por isso seus pés de bronze reluzente marcam as pegadas pelo caminho. Do verdadeiro caminho. Do verdadeiro caminho. Então assim ele se apresenta a ti. Que ela está cheia de fornicação. Misturada com as profundezas de Satanás. Então o Senhor se apresenta dessa maneira, como Filho de Deus, que venceu tudo, que passou por tudo. Ele é o único que pode ajudar a igreja. Agora a igreja em Sardes tinha uma situação difícil. Ele vai apresentar-se como aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Ou seja, que aqui habla da essência do mensagem. Aqui se fala da essência da mensagem. Porque já havia muita edificação
Aqui já, espúrea porque de já la havia eclesiología eclesiástica muita y secular. edificação espúria na eclesiologia eclesiástica e secular. Y el Señor tenía que presentar lo esencial. E o Senhor tinha que trazer o essencial. Porque también Sardis, Porque que Sardis representa também, el protestantismo que histórico, representa o protestantismo histórico, los hijos que salieron de Jezabel, os filhos que saíram de los Jezabel, escapados de Roma, os que saíram de Roma, que es la reforma. é a reforma. Sin embargo, ella también cayó en denominacionalismo. Mas, entretanto, também caiu em Tienes denominacionalismo. nombre de que vives, E ela tem nome de que vive, mas estás muerto. mas está morta. Sin embargo, tuvo algo bueno. Mas, entretanto, tem algo bom. Recibió la visión de la justificación. Recebeu a visão da Y justificação por pela eso fé. dice que tiene sus vestiduras E por isso blancas diz que ela tem vestiduras brancas. y que no va a borrar su nombre E del que libro de la não vida. vai apagar o seu nome do livro Y da que vida. Dios confesará su nombre. E que Deus Cristo. confessará seu nome, Cristo Cristo delante confessará do seu nome Padre diante e do dos Pai anjos. e dos seus anjos. Entonces aquí nos Então damos aqui cuenta nos damos conta que el que tiene los 7 espíritus que o que tem os 7 espíritos le habla a la iglesia de lo que ha recibido y oído. fala para a igreja que aquilo que ela tem Así recebido e como la ouvido, primera iglesia primitiva recibió. assim como a primeira igreja primitiva Los recebeu. salidos de Roma, la reforma también Os que recibió. saíram de Roma na reforma Pero também se receberam. deslizaron al nominalismo. Mas eles foram entrando no Se pusieron nominacionalismo. nombres. Foram colocando nomes. Tienes nombre de que Tem vives, nome de que vive, mas estás muerto. mas está morto. Sin embargo, también dice, Entretanto, ele também tiene, diz, verso 4, verso del 4, 3, verso del capítulo 3, Sim. verso 4. Tens contudo em Sardes Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. umas Estos poucas eran pessoas los legítimos. que não contaminaram as suas vestiduras. Não, Essas são as pessoas nominais. legítimas, não as nominais. Y andarán conmigo en vestiduras E blancas. andarão comigo de branco. Y entonces note cómo las vestiduras blancas Então veja como as vestes brancas empiezan con la justificación começam com a y justificação pasan también a la e santificación. passa também a santificação, Es el elemento crucial del periodo de la que é o reforma. elemento crucial do período da reforma. Después vino el periodo de la santidad, Depois vem o del período da énfasis de la santidade, santidad, da ênfase da como el santidade, tiempo de Wesley, como no más tempo allá de John del Wesley. velo, y otros con él. e outros com Y ele. ahí cómo se presenta el Señor a esa época, E aí como que o Senhor se apresenta para essa época? como el santo, Como o santo, el o verdadero, verdadeiro, el que tiene la llave de David, o que tem a chave que de abre y Davi, ninguno que cierra. abre e ninguém Y fecha. dice, aquí pues he fecha. puesto delante de ti una puerta abierta, Ele fala isso que la tem cual posto nadie diante puede de ti uma cerrar. porta aberta, a qual ninguém pode Por fechar. eso muchas denominaciones Por isso muitas se denominações ponen el nombre de Filadelfia, se colocam o nome de Filadélfia. pero colocarse el nombre de Filadelfia Mas no es correcto. colocar o nome de assim mesmo de Filadélfia não é correto. Pero vivir el Mas mensaje de viver Filadelfia, a mensagem de Filadélfia, cristocéntrica, cristocêntrica, inclusiva del inclusiva, cuerpo, que es todo lo que corpo. quiere decir Filadelfia. que isso que quer El dizer amor Filadélfia. fraternal O amor de los fraternal hermanos, aos irmãos, manteniendo la palabra de mantendo a Dios. palavra de De la Deus. iglesia en Filadelfia, E a de esa igreja de ciudad, fue Filadélfia fiel. foi fiel. Y en la historia de la iglesia, Y en la historia también de el la iglesia, Espíritu se ha movido produciendo esa clase de O Espírito fieles. Santo tem produzido essa classe de Pero fiéis, no para que se dividan, mas não para que sino se para que dividam, tengan la actitud mas que cristocéntrica, tenham atitude cristocêntrica, espiritual, espiritual, bíblica, bíblica, e inclusiva de todos los hijos de Dios, todos os filhos que de vea Deus, el cuerpo de Cristo Que, por encima de la división que denominacional. viva o corpo de Cristo Que acima guarde das el divisões nombre del denominacionais, Señor. que guarde o nome do Y no Senhor, que se ponga e nombres não se ponha de nomes vivos estando muertos, de vivos como el estando mortos, denominacionalismo como común. denominacionalismo En el comum, protestantismo. protestantismo. No quiere decir que no haya algo de Cristo en el Não quer dizer que protestantismo, não tem algo de Cristo Há no vencedores protestantismo. em Há Sardes. vencedores em pero Sardes. después de Sardis vino Filadelfia. Mas depois de Sardes vem Filadélfia. Ay, 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 y el último tiempo, E agora vem o último. la Odisea, Laodiceia, caracterizada caracterizada por pensarse rica por pensar-se rica, siendo pobre. sendo pobre. Empezó a enfatizar Começou a la enfatizar teología de la a prosperidad. teologia da prosperidade. Y el Señor, ¿cómo se le presenta? E o Senhor como se apresenta para ela? Le dice, he Diz, aquí el amén, Eis estas coisas diz o amém, el testigo fiel y verdadero, testemunha fiel e el verdadeira, principio
principio de la o creación de princípio Dios. da criação de Deus. Yo conozco tus obras, Conheço as tuas obras, que no eres frío ni caliente. que nem és frio nem quente. Ojalá fueses frío o caliente. Quem dera O fosse sea, frio la ou quente. iglesia tibia, O la sea, iglesia que no paga el precio Ou seja, a igreja que não paga o de preço andar en el de espíritu, andar no Espírito, sino que anda en el mundo. senão que anda no mundo. Quiere lo bueno de la cristiandad, Quer o lado bom, quiere que Dios le dé carro, quer que Deus dê carro, casa, bolsa família, Bolsa Família, beca, saúde, dinheiro, amor. Sou rico, me tenho enriquecido, não preciso nada, de nada. e não sabe que é coitada, pobre, cega e nem nua. sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Em cambio, a igreja em Esmirna era pobre. Enquanto a igreja em Esmirna era E pobre, Deus disse: conheço sua e Deus pobreza, disse: conheço a tua pobreza, mas tu és rica. A riqueza de Esmirna A é riqueza melhor de que a Esmirna riqueza de Laodiceia. Era melhor que a riqueza de Laodiceia. E esse espírito laodicaico de Laos Esse espírito laodicaico E de de Quessis. Laos e de Quessis significa os direitos humanos, significa direitos humanos, pondo a visão pondo a com olho visão de homem, com olhos o que dos é homens, importante para o homem que é importante para o homem e não para Deus. e não para Deus. Essa é Laodiceia. Isso é Laodiceia. Quando tem escutado maior ênfase nos direitos humanos, Quando você começa a escutar uma maior ênfase nos na direitos época do humanos, fim. na época do fim. É na não época, se habla nada dos deveres humanos. não se fala nada dos deveres humanos. Então, Laodiceia Então, Laodiceia representa a anarquia. representa a anarquia. Tiatira é ditadura eclesiástica. Tiatira é ditadura eclesiástica. Laodiceia é anarquia eclesiástica. Laodiceia é anarquia O Senhor eclesiástica. põe querubines nos extremos do O Senhor propiciatório. põe querubins nos extremos do propiciatório. Querubines guardianes como São no jardim do querubins Edén, guardiões, para que como não no nos jardim vamos do nem Éden. a um extremo nem Para ao que outro. nós não vamos nem para um extremo e nem para o outro. Porque o Senhor habla Porque o Senhor fala sobre o propiciatório, sobre o propiciatório, em meio da sala no de meio querubines, das no asas dos ponto de querubins, equilíbrio no ponto de equilíbrio sobre a sangue sobre derramada de o Cristo. sangue derramado de Cristo. Entonces la Odisea representa a la iglesia del último tiempo, Então, Laodiceia representa a igreja do último que tempo, es tibia, que é que no paga el morna, precio, que não paga que no preço, compra colirio para tratar su ceguera, tem que comprar no colírio paga para el tratar precio esse- para ver, não paga o preço para ver, no pregunta, Não pergunta. está satisfecha con lo que Está quiere, satisfeita y com lo o que que tem. más le gusta E son o que mais pasar gosta bien ela en la tierra, é as riquezas da terra, as coisas boas da terra, cuando lo que debiera buscar, quando o que devia ya buscar, que Cristo está cerca, já que Cristo está es perto, los bienes de arriba. é os bens do E não alto os da e terra. não da terra. Buscar primeramente el reino Buscai primeiramente o reino de Deus, lo demás vendrá os añadido. demais virão. En cambio, Esmirna, Enquanto em que el Esmirna, Señor conocía su pobreza, o Senhor conhecia a en pobreza, medio de su e pobreza no la meio da llama pobreza, rica. ele chama Esmirna de Y rica, la que se creía rica, e ela, espiritualmente era pobre, e a que se considerava rica, ciega y espiritualmente era desnuda, pobre, y cega no lo e nua, sabía, e não porque sabia. estaba medio loquita, Não sabia? estaba medio loquita. Estava meio louquinha. Então, irmãos, Então, irmãos, ahí no hemos podido leer todo, não temos tempo para ler pero tudo. por lo menos tuvimos una impresión. Pelo primera. menos tivemos uma impressão No quiero abusar de tus panorâmica. hermanos, ya vamos a llegar a las 10, Já vamos chegar ali às 10, entonces vamos a parar aquí. então vamos parar por aqui. Pero vuelvo a leer, Mas y voltem a léelo ler desde los tres niveles, e leiam nesses El três gramático níveis: histórico, gramático histórico, el profético, profético y el analógico. e analógico. Amén. Amém. Gracias.